Último, último culto de setembro, caminhando para outubro. Outubro a gente tem o nosso jejum, dia 14 de outubro, não esquece, não esqueçam. Então vamos lá. Ô, tio Cid, o senhor pode orar para abrir o culto, por favor? Isso. Ó, entrou, tá no mudo. Aí. Ah, agora deu mudo de novo. Isso, deu. Não, tá no mudo. Aí, deu. Paz, senhor, pessoal. Tá Estão sem. me ouvindo? Sim. Edna, um beijo para você, Edna, minha irmã do coração. Ela é, é a minha irmã que mora em Biúna, que eu mais amo. Agradecer a Deus pelo dia que nos desse e pelo curso que nos vai dar agora. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos desse. Queremos te agradecer por mais esta reunião, Pai. Ó Deus, tu sabes o intuito de por que ela foi feita, Senhor. Tu sabes por que ela é necessária, Senhor. Ó Deus, agora nós queremos nos curvarmos, Pai, diante da tua presença, da tua glória, do teu poder, da tua unção, Senhor, para que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, o teu querer se instale de uma forma gloriosa nesse meio, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, Pai. Abençoa a nossa família, abençoa este culto, abençoa os hinos que cantaremos, Senhor. Abençoa os testemunhos que daremos, Senhor, e abençoa a palavra que ouviremos, Pai. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. E que nesse mundo não haja dúvida, Pai, que somente tu és Deus e somente Jesus Cristo é o caminho para o céu. E o teu Espírito, Senhor, que nos envolve com o seu ser tão grandioso e prepotente e poderoso para que nos ajude a conduzir na nossa caminhada, Pai. Seja conosco, nós te pedimos, eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem gostaria de louvar um hino? Não tô vendo as mãos levantar. Tia Edna e depois minha mãe. Tudo bem aí, paz do Senhor? Estão ouvindo? Sim. Gostaria de cantar o 232 da harpa cristã. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para... Peraí, gente, que eu estou desentoada. Vou começar pelo coro. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam, ó, jamais poderão discriminados ser por mim. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dita meu favor, me concede, meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz, tornará também meu ser cheio de real verás prazer, se viver e caminhar em sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim está um verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador,
quero aqui louvá-lo além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado Salvador e possuo seu amor. Gozarei eternamente, muito prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Deus seja louvado. Amém. Amém, amém. Muito lindo esse hino. Mãe, tá com a oportunidade? Tá bom. Bom, é o 151 da harpa. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente,
fala com muito amor, vencedor para sempre, livre que hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Amém, amém. Sim, também muito lindo. Falou muito ao meu coração. Mais alguém gostaria de louvar? Vencedor. Não? Mais alguém? Hoje todo mundo mais quietinho. Ah, Pascoal, pode. Tá Eu quero falar. Ah, pode falar, Lu. Você vai cantar ou falar? Não, quero falar, cantar não. Ah. Entrei agora e nem sei se é hora de cantar ou hora de falar, mas hora de falar eu quero falar. Ah, tá bom. Então eu vou dar a oportunidade pro Pascoal, ele vai cantar um louvor e aí a gente passa para você, tá bom? Beleza. Obrigada. Peraí, que eu estou perdido aqui. Hino 306, tá? Estão conseguindo ver aí? Sim. Vamos cantar lá. Todo mundo cantando, hein? A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, boca toma pela fé, há de ser fiel, porque Deus nos concedeu Emmanuel, rocha viva donde mana leite e mel, via pela senda da paz, e alumia os que em paz estão, lâmpada que nos faz ver o ardiz de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, boca toma pela fé, há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Amém. Glória a Deus. Amém. Outro hino lindo também. Lu, pode falar. Ninguém mais vai cantar? Não, acho que o Pascoal era o último. Então tá bom. Boa noite, graça e paz do Senhor para todo mundo. Já faz umas semanas, né, que eu fico pensando, deixa de falar e deixa para lá e deixa para lá. E hoje eu fiquei incomodada e vou compartilhar aqui com vocês. Eu sempre peço oração pelo meu trabalho, né? Acho que todo mundo sabe que do meu trabalho, que eu fiquei 20 anos no serviço público, peguei toda a pandemia e eu estava bastante estressada, bem sobrecarregada, assim, saúde mental mesmo,
pedindo socorro, e a gente fez uma mudança, fomos todos para Minas, que hoje eu tinha conseguido uma oportunidade lá. Só que lá a gente estava bem longe da família, né? E lá teve muitas oportunidades. Eu voltei para minha área, eu acho que a grande maioria sabe disso. Eu reativei o meu conselho de fonoaudiologia, eu comecei a trabalhar e existe uma demanda muito grande por essa área, né? Tanto em relação ao autismo, que é as crianças, quanto a população que está envelhecendo, né? E aí demanda cada vez mais de atendimento. Porque teve um AVC, porque teve um infarto, enfim, várias coisas. Então tinha uma demanda muito grande. E eu estava fazendo muitas viagens, eu atendia 3 cidades diferentes, pegava muita estrada, e aquilo me incomodava um pouco. E aí, eu falei, não, eu estou aqui, eu vou organizar meu currículo, vou atualizar meu LinkedIn, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu lembro que eu recebi uma mensagem, acho que por WhatsApp, pedindo para agendar uma entrevista. Aí eu lembro que a Unimed de São José dos Campos tinha ofertado uma vaga e eu me candidatei. Aí, quando eu recebi o WhatsApp, a mensagem, eu falei assim, nossa, que interessante, né? Que legal. Quero participar sim, marcamos a entrevista, tudo. Eu falei, nossa, é a cidade que eu nasci. Aí o rapaz falou assim para mim, não, mas não é São José dos Campos, é São João da Boa Vista. Eu falei assim, nossa, mas como vocês me acharam? Que tem a ver, né? E aí a gente começou as negociações, eles tinham feito uma proposta inicial, e não dava para mim, que era a contratação, que era CLT, eu não queria CPJ, porque tinha que abrir empresa de outro estado, enfim, era muito burocrático, eu não queria. Aí eu falei assim, não foi essa proposta que vocês me fizeram, dessa forma não dá para mim. Aí levaram para a diretoria. Aí eu falei, Deus, então se for para ser da sua vontade, que faça dessa forma. E aí, de novo, não deu. E aí eu acalmei meu coração, fiquei onde eu estava trabalhando na PAG, atendendo em particular, continuei seguindo. E a gerente, que é a coordenadora, na verdade, aqui que eu trabalho hoje, ela foi muito solícita comigo todo o tempo, de arrumar escola para os meus filhos. Olha, eles vão estudar em tal escola, tal bairro você procura casa, tal bairro você passa longe. Ela falou de escola, ela falou de bairros para alugar casa, foi me dando todas as dicas da cidade, tudo que tinha, em termos de transporte, de lazer. E ela foi sempre muito solícita. Daí eu falei para ela, infelizmente, né, eles fizeram uma proposta, não era aquilo que eles tinham me ofertado, então não deu certo. Tá bom, tudo bem. Eu acho que passou mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, ela me mandou mensagem. E ela já me chamava de Lu, já, nunca nem tinha visto ela. Ela falou, Lu, a diretoria fez uma proposta diferente, fez uma proposta de X, tipo assim, não era o dobro, mas assim, um valor muito diferente daquilo que eles tinham me ofertado. Aí eu falei, então agora a gente pode negociar, né? Então vamos ver os custos da cidade. Enfim, acabou dando certo. Eu fiz um ano em agosto, no finalzinho de agosto, um ano de Unimed Leste Paulista, aqui na cidade de São João da Boa Vista. Eu sempre pedi para Deus que eu queria trabalhar numa empresa grande. A Unimed é uma empresa muito grande. Eu tenho muitos benefícios e tenho muitos privilégios. Só que como tudo na vida, né? Tem os ônus e os bônus. É um público difícil de atender. É um público muito exigente. E, assim, um público muito desrespeitoso. Eu achava que essa questão do desrespeito com o ser humano é porque eu era funcionária pública e as pessoas estavam num momento de dor muito grande. E hoje eu vejo que não é isso. Eu vejo que as pessoas, elas estão esquecendo que o outro também é um ser humano. Elas estão esquecendo, elas perderam a noção de civilidade, perderam a noção do amor, do respeito com o outro. E eu não estava acostumada com essa realidade, né? Então, isso tem sido uma cruz para mim, bem difícil de carregar. Eu trabalho com crianças muito comprometidas. Eu vou dizer assim, 90% das famílias não são comprometidas com o tratamento e são extremamente desrespeitosas
com aquilo que a gente, enquanto profissional, propõe, aquilo que a gente fala. Então, por isso que eu sempre vinha pedindo oração em relação a isso. E como é convênio, qualquer coisa que não seja do jeito que eles querem, eles judicializam. Entram na justiça e o juiz determina, mesmo que seja a coisa mais absurda da face da terra, tem que se cumprir. E aí, que ninguém leve nada para o lado pessoal, todos têm filhos, eu também já tive os meus, já criei, mas eles não param para pensar se é bom para quem aquilo que está sendo ofertado, né? E toda essa carga vem para cima de nós profissionais e a gente precisa dar conta disso. E a gente estava com um processo de um paciente desse judicializado, ele já é grandinho, e a minha colega estava atendendo, e a mãe faltou muito com respeito com ela. Ela chega lá, ela diz assim: vocês não são capacitados para atender meu filho, vocês não são suficientes. E eu falei: gente, mas como assim? Vai ficar por isso mesmo, né? E ela falou assim: então eu não quero mais que você atenda, eu quero que a Unimed determine outro profissional para atender essa criança. Esse é o meu filho, no caso. E a única pessoa que tinha as mesmas qualificações para atendê-lo era eu. E aí foi mais que eu intensifiquei os pedidos de oração. Falei: meu Deus, eu não quero atender essa criança, porque eu não vou ter sangue frio de ouvir essa pessoa me destratando, gritando comigo na frente de todo mundo, né? Denunciar para o conselho que está faltando com ética, porque fica uma avaliação muito subjetiva. E aí, um dia desses, ela mandou um e-mail e disse que não queria que não fosse ninguém nem que tivesse contato com essa outra profissional. Aí eu, assim, no meu coração, falei assim: ai, glória a Deus, porque então não pode ser eu também. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E assim, eu entendo que é resposta de oração, porque a gente passa por momentos bastante complicados, muito difíceis, e eu acho que a gente esquece de valorizar e de agradecer as pequenas coisas, né? E vai passando, o dia, a correria do dia, ela não espera, ela não, né? As coisas não pedem licença para acontecer. Então, eu estou aqui primeiro para agradecer, porque esse caso não veio para mim, né? Para agradecer pela oportunidade que eu tenho aqui, de uma qualidade de vida, e assim, e continuar pedindo oração, porque a demanda continua muito grande, e eu não tenho dado conta, tem muita gente precisando de atendimento. Agora mesmo eu tenho 3 pessoas aqui me mandando mensagem, querendo, e eu não tenho. Então, assim, se Deus me trouxe para cá, Ele tem um propósito, que eu não venha negligenciar o propósito de Deus na minha vida. Por mais que fisicamente eu fique cansada, seja difícil, tem muitas coisas envolvidas, né? Não é só aquele horário do atendimento, mas eu queria continuar pedindo para que vocês lembrassem disso, e eu acho que quando a gente sabe da situação, a gente pode conversar melhor com Deus em relação a isso, né? Porque quando eu digo meu trabalho, pode ser uma remuneração, pode ser um horário, e não é sobre isso, graças a Deus, essa não é a questão, né? A questão é disso mesmo, de sobrecarga e de entender o propósito de Deus na minha vida aqui nessa cidade, né? O Pedro está aqui, a Malu também, e aí eu falo: Deus, mas como eu vou atender essas pessoas? Eu não tenho horário, né? E hoje a moça ela falou aqui comigo, inclusive ela é cristã, da clínica que eu estou atendendo, e ela falou assim: Lu, pode ser que Deus está te preparando para algo maior, né? Então, assim, pensa com carinho, porque pode ser os caminhos que Deus está traçando para você para algo diferente lá na frente. Eu falei: meu Deus do céu. Então, assim, isso de certa forma acalmou meu coração, de eu refazer a minha agenda, de eu repensar no cansaço físico e mental que tudo isso traz. E tá assim, bem disposta, sabe, a entender a vontade de Deus, porque se a gente não tiver para fazer aquilo que Deus tem para nós nas nossas vidas, o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente sabe que o nosso lugar não é aqui, né? Que o nosso objetivo maior é o céu. É claro que a gente quer viver uma vida plena, né? Eu falo que eu quero viver o melhor de Deus para mim nessa terra, porque no céu eu sei qual é o melhor, mas eu quero aqui nessa terra viver o melhor de Deus também. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito satisfeita. É uma empresa que eu sempre quis trabalhar dessa forma, eu estou trabalhando, mas a cobrança é muito grande, né? Eu acho que quando a gente fala de autismo, infelizmente virou um comércio muito grande. Não é para todo mundo, não é com todo mundo, mas virou.
e as famílias só querem saber dos direitos, elas não querem saber dos deveres, elas só querem pensar, não, eu sou uma mãe atípica ou meu filho tem direito. E aí, quando você está dentro de uma clínica onde 100% das crianças são autistas, então quem é a prioridade? Né? Como é que a gente escolhe isso? Então, eu queria que vocês intercedessem por isso, sabe? Eu não sei qual é a realidade de cada um aí no trabalho de vocês, na convivência, mas eu tenho percebido isso, que as pessoas perderam a noção da civilidade, noção do respeito, né? Você pode discordar da minha opinião, não tem problema, mas você precisa me respeitar como pessoa, como profissional. Então, era esse meu agradecimento, esse meu pedido também, para que vocês olhassem com esse olhar diferente, né? Essas pessoas que atendem esse público gigante, é muita coisa envolvida, e que quando vocês estiverem numa situação assim, sabe, difícil e estressante, sempre respira mais um pouco, né? Pensa mais uma vez antes da gente sair. Acho que algum dia desses alguém falou sobre isso, né? Da gente pensar, de ver aquilo, propósito de Deus, porque a gente não está aqui à toa, a gente está aqui por algum motivo. Tá bem? Falei demais. Beijo para vocês. Amém. Tá sempre bem-vinda a falar e pregar, viu, Lu? Você fala muito bem. Seu português, assim, as palavras, você põe tudo certinho. É, mas não é fácil. Obrigado pelo testemunho, pedido de oração, né? A sua história foi muito legal ouvir e é bom porque coloca, tipo assim, uma perspectiva, como você falou. Às vezes a gente ora pelo seu trabalho, mas a gente não sabe o que pedir, né? Ou lembrar de você durante a semana. E, e não é fácil, mas a gente sabe, existe um propósito, como você falou, né? Exatamente. Com todas as nossas dores e todas as coisas que a gente vive, a gente não consegue ver hoje, mas amanhã a gente vai ver e tem que. Ontem eu li um versículo que é: não se canse de fazer o bem. Eu esqueci qual a passagem que ele estava, mas que se eu lembrar depois eu te mando, Lu, mas que eu estava bem desanimada e eu falei assim, né? Não desiste de fazer o bem, de cuidar das pessoas, porque no final vem a recompensa. E o versículo era isso. E eu falei, meu Deus do céu, e é o que eu pensei em você, assim, né? Que o amor de muitos esfriaria no final dos tempos, então, infelizmente, a gente está vendo em tudo quanto é lugar mas ao mesmo tempo que Deus vê, né? Deus vê tudo que a gente passa, Deus vê o choro, Deus vê a tristeza, Deus vê alguém nos maltratando, né? Deus vê tudo. Então, assim, eu creio que existe sim algo melhor, e tá na Bíblia, né? Que eu li ontem, eu vou tentar achar para vocês depois. Mais alguém tem testemunho? Senão a gente. Ok, pode falar, pai. Primeiro, eu quero agradecer as orações, né? E depois dizer o que aconteceu mais ou menos aqui. Minha casa, graças a Deus, nenhum galho de árvore caiu, né, em cima dela. Outra vez caiu que quebrou a minha calha, mas dessa vez não caiu nada. Na casa da Samara foi tudo bem e eu achei que tinha sido até legal, né? Normal, tal. Eu falei, poxa vida, a pressão do furacão era tão grande, porque para nós, na nossa área que era mandatório, nós tínhamos que evacuar daqui, né? E o mar chegou, ele subiu, eu moro perto do mar, né? E subiu uns 3 metros mais ou menos, e foi chegando, vindo para lá de casa, mas uns 300 metros para baixo, mais ou menos, aí ele parou, né? E eu achei que foi só aquilo, estava tudo bem, nós estávamos tudo tranquilo, mas depois nós fomos saber o resultado. Foi um desastre aqui na nossa cidade. Foi um desastre. Teve muitas coisas, muitas perdas, a água entrou na casa e foi muito problema. Você vai contar, é muita grande. E Deus deu o livramento para nós, não aconteceu nada, né? Isso é para provar que realmente, quando nós oramos, quando a igreja, né? Porque nós somos igreja, quando essa igreja se reúne, Deus ouve e dá o livramento, né? Tá, deu para a Lucimar aí, deu para nós aqui, eu agradeço. Amém. É verdade, tinha esquecido até do furacão.
dá um medo. E eu lembro que eu levantei a mão e falei assim, Senhor, que nenhum galho possa cair aqui de trás, porque se arrebenta a minha tela, eu tenho que trocar toda a tela da piscina. E eu falei, não, eu não tenho, não pode nenhum galho. E aí eu orei pela vizinha também, porque ela tinha acabado de fazer o jardim dela, ficou lindo. E é uma vizinha nova, uma senhora, e é bonita até pra gente que dirige na rua e vê, né, o jardim dela, todo bonito, a casa dela. E graças a Deus, assim, eu até filmei, mas eu não postei no grupo. O monte dos vizinhos ajuntando os galhos, né? Ajuntando aquele tanto de galho assim na rua. Aí chega na minha, tipo, eu tirei três da frente, atrás não tinha galho. Da frente eu tirei, tipo, três negocinhos assim, e coloquei, tipo, perto da, onde passa o lixo, né? Perto da caixinha de correio para o lixeiro pegar, assim. Então, e o resto das ruas, tudo com aqueles montes de galho. Foi assim, Tampa estava debaixo de água, casas explodiram de fogo, carros explodiram, casas queimaram. Eu vi árvores todas tiradas para fora, poste dobrado. Foi assim, realmente como meu pai falou, foi um desastre e a gente achou que tipo, nossa, foi graças a Deus, foi tudo bem para todo mundo e depois a gente viu isso. Então, obrigado pelas orações, porque sim fazem efeito e ajudaram, e o Senhor segurou a gente aqui firme, porque eu não gosto de furacão, meu Deus do céu. Vamos passar pela. Pode falar, Sônia, pode falar. Gálatas 6:9. Não nos Ah, eu cansemos de fazer o bem. Isso, obrigada. Eu ia depois procurar. Isso aí, Lu, é esse versículo. Depois você lê Gálatas 6:9. Tia Edna, pode falar. Tá no mudo. Aí. Então, eu só queria que vocês soubessem que ontem no culto Jesus batizou 8 pessoas com o Espírito Santo. Amém. Muito feliz. Amém. Nossa, que lindo. Aqui na minha igreja não tem isso. Às vezes dá uma saudade de um culto avivado, assim, que tenha os dons do Espírito. Vamos passar pelo momento de oração, os pedidos de oração. E aí, o Pai, o senhor ora e já ora pelo Pascoal, depois que a gente falar. Levanta as mãos primeiro, e aí eu vou chamando. Pode falar, Sônia ou Ana Paula. Pela minha mãe, que ela fez quimioterapia sexta, e amanhã ela vai fazer transfusão de sangue para que corra tudo bem e para que Deus restaure a saúde. Eu creio que Deus pode, Deus é um Deus de milagres, e eu sei que Deus pode fazer, e eu quero isso. É isso. Amém. Também quero. Ok? Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos participar, Senhor, das nossas alegrias, dos nossos anseios, Senhor, das dificuldades, dos problemas, das soluções, Senhor, mas tu sempre tem colocado as tuas mãos santa e poderosa sobre cada um de nós e nos dado, Senhor, o livramento de muitas coisas e direcionado os nossos passos. Te agradeço pela Lucimara, Pai, que ela está nessa cidade e que ela possa sempre fazer o melhor e que ela possa ser uma tocha acesa ali, que ela possa brilhar. Senhor, usa com graça, com sabedoria. Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos e que ao abrir a sua boca ela pode profetizar cura, bênção para aqueles pacientes, Pai. E tu és o Deus de milagre, Deus que faz muito mais do que pensamos e imaginamos. Pedimos também pela Sônia, Pai, se tu sabes a situação que ela vem passando, e tu sabes o porquê de todas as coisas, e o tempo é teu, Senhor. A mão é tua, Senhor. Onde tu coloca as tuas mãos, sempre as coisas acontecem para o melhor. Também eu te peço, Senhor, para cada um, para cada família, para cada necessidade, e entra com providência, Senhor, para cada família que nos guarda. Põe uma cinta de fogo em volta de cada um de nós, Senhor, da nossa família. Livra-nos de toda seta inflamável do inimigo. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome. Toma o Pascoal agora, Senhor, nas tuas mãos. Põe nos seus lábios uma palavra profética, uma palavra de fé, uma palavra de salvação, de libertação, de transformação, uma palavra de milagre, Senhor, uma palavra que vem do teu coração para os nossos corações, Senhor.
Eu te peço porque nós te cremos em Ti, que amamos, e amamos também aquele sangue que foi vertido para que nós fôssemos resgatados da nossa boa maneira de viver. Amém. Tá com a oportunidade, tio. Senhor, para os irmãos, a todos, motivo de júbilo, de alegria de poder estar falando com vocês. A Nietzsche falou que estava nervosa e eu também. As pernas estão batendo aqui, mas vamos lá. Nosso assunto hoje, provavelmente ele fique meio truncado, meio complicado assim de entender, mas como vocês são todos servo de Deus, experiente, cheio de bênção, de alegria, cheio do Espírito Santo, vocês vão entender no final, tá bom? Mas vamos lá. Bom, esses dias atrás a gente deu aula sobre doutrinas da igreja e uma das doutrinas era sobre anjos, né? E eu fiquei meditando bastante, porque foi a aula que eu tive que dar também, né? Eu falei, Jesus, esse negócio de anjo é um negócio muito sério, né? Então, assim, eu vou falar alguma coisa, provavelmente a gente fica com o pé atrás, porque não é comum a gente falar de anjo. A gente não vê assim, atuação, participação na vida e um monte de coisa, tá? Então eu vou começar a ler aqui no livro de Josué, né? E que ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. E o mais importante aqui antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tá? A Lu falou aqui, e logo em seguida uma palavra que vai para ela também. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, assim, eu lembro de um livro que eu li, e um livro muito legal do Harold Hill, e eu voltei, eu já tinha terminado de ler, né? E depois eu voltei a ler o prefácio, e ele dizia assim: eu dedico esse livro ao meu pastor, né, Peter, alguma coisa, para quem um problema é sempre uma estupenda aventura em Cristo. Então é bem por aí, não te espante, né? Porque Deus é contigo onde quer que tu fores, tá? E trazendo isso para a nossa questão hoje, por que eu estou falando isso de anjo, tá? A palavra de Deus lá no Salmo 34, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Muitas outras passagens a gente vai ver, né? E a gente já tem percebido, de coisas que a gente provavelmente passaria, mas a gente saiu dele em função de alguma atuação aconteceu para que a gente tivesse livramento, tá? Então, mesmo sem perceber, recebemos inúmeros livramentos e somos guardados por Deus. É engraçado, né, que a gente crente, a gente muitas vezes não vê, assim, não vê um anjo, né? E até eu estava conversando com a Marlene nesses dias, né, que a gente estava vendo sobre esse assunto, e a gente fala assim, engraçado. O crente às vezes está protegido e de repente vem um que às vezes queria fazer maldade e fala: você viu, o Gilberto passou aqui, mas tinha tantos soldados junto com ele, o Berto não estava vendo e o homem lá do maligno está vendo, né? Algum tempo atrás, que a gente ainda estava em cruzeiro, alguém chegou para nós e falou assim: quem era aquele homem que estava em cima da igreja ontem de noite, né? Quer dizer, com todos os problemas que estavam acontecendo na igreja, né? Para a gente fazer a festa, a gente orando bastante, aí veio um vizinho lá e falou: quem era aquele homem, né?
e provavelmente um anjo. E a gente mesmo fica sem ver, né? A palavra de Deus diz que são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, eu estava pensando em como assim checar, observar isso na nossa vida. Ora, temos anjos, temos está à disposição a eficiência. Até usei aqui um exemplozinho, né, que diz assim: se você tiver num hospital, se você tiver que ir para um hospital, por exemplo, não vou dizer com doença, mas assim, para desfrutar de um benefício, de uma, sei lá, de um recurso de melhorar a alimentação, talvez, qualquer negócio assim. Então, eu lembrei de um hospital de ponta, né? O Albert Einstein. Vamos imaginar que, de repente, você vai para um hospital desse porte, tá? Diz até um padrão superior, né? Padrão FIFA, né? Como dizia antigamente, esses dias atrás. E você entra no hospital e muitas vezes você não desfruta de tudo aquilo que tem naquele hospital. Por quê? Por não conhecer, por não saber, não ter a devida informação. Mas o que a gente pode trazer para isso é o seguinte: imagine você ter médicos, tudo aquilo, eu estou ruim de falar hoje, hein? Tudo aquilo de especialistas que estão à sua disposição e que muitas vezes você não busca isso. Mas, por exemplo, você tem um médico do coração, um médico do pulmão, um médico do rim, tudo especialista, com equipamentos mais modernos possíveis, né? E está à sua disposição. Tá? Se eu imagino isso, um outro exemplozinho, imagino um exército, né? Com todo o potencial de ser útil a você, a sua família, a sua igreja, e que ele está ali do seu lado, mas você não usa dele. Por que você não usa? Porque eu não sei, eu não estou acostumado, né? Por isso que eu falei que às vezes a gente não se atenta para isso, para aquilo que a gente tem disponível, tá? Então, a obra de Deus, o que a gente vê, é excepcional, né? Vendo o que a Lu falou aí, poxa vida, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Né? E aí eu também pergunto, Jesus, eu vou até perguntar por ela o que pode fazer, tá? E aí a gente vai indo, né? A palavra de Deus, quando ela começa, lá no livro de Deuteronômio, ela fala assim: e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tá? E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-se. E escreverá, inclusive, no umbrais da tua casa, nas tuas portas. Bom, a gente vai começar a sair do patamar de eu sei que existe, mas não sei desfrutar disso. Eu tenho condições de desfrutar, de usar esse exército, usar esse hospital no melhor benefício possível. Por quê? Porque eu sei que Deus tem especialistas, tá? Deus tem anjos, tem administradores, tem, na verdade, à sua disposição o suprassumo daquilo que o homem precisa. Até, né, quando a gente fala, a palavra de Deus está no coração. Como ele está no coração? Se ordenou para que se escrevesse, para que se falasse todo o tempo, é em função disso que muitas vezes a gente precisa atentar, tá? Então, vamos para... E ainda o Salmo 91, ele diz assim: aos seus anjos dar ordem a teu respeito. Né? Poxa vida, ele está dizendo o seguinte, o anjo está à sua disposição, toda a estrutura angélica, vamos dizer assim, ele está à disposição do homem. Tá? Para quê? Para que o homem possa desfrutar dessa salvação. Tudo bem, mas a gente vem pensando e falando assim, poxa vida, mas como desfrutar disso?
Então, quando nós falamos, a palavra de Deus tem que estar arraigada na minha vida, tem que estar no meu coração, eu fui atrás e falar e ver, mas a palavra de Deus, ela se cumpre de que forma? Então, no livro de João, capítulo 17, verso 17, diz assim: a tua palavra é a verdade. A tua palavra permanece, mas confiei, né, quando ele fala, confiei na tua palavra. No Salmo 119, ele diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então, um exercício que a gente precisa fazer, né, que a gente passa o dia, né, passa a semana, muitas vezes, né, a gente não lê a Bíblia, relega, pensa, mas assim, as atividades do dia a dia faz com que a gente negligencie, vou dizer o meu caso, tá? Quantas vezes, poxa vida, pude ler a Bíblia, não li, pude fazer alguma coisa, não fiz. Quantas vezes eu podia, antes de fazer qualquer negócio, dar uma parada e lembrar, e que, principalmente Salmo 119, muitos versículos, ele diz assim, segundo a tua palavra. A própria palavra de Deus pede, né? Pede, e Jesus também fala assim, por que não recebe? Porque pede mal. Mas se eu orar, se a palavra de Deus estiver enraizado em mim, tá? E eu pedir segundo a vontade de Deus, que o próprio Jesus falou, né? Que a gente não sabe pedir, pede mal, pede para os belos prazeres. Não, mas se pedir segundo a palavra de Deus. E aí, uma coisa que é interessante é que os próprios anjos estarão à sua disposição para quê? Para gerar aquilo conforme a palavra de Deus. Então, olha, no Salmo 119, verso 65, ele diz, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Esperei, né? Outro verso, esperei na tua palavra. Depois tem um que é muito conhecido, que olha que interessante, que a gente trabalhando, vendo, e a gente vai falar, poxa vida, como a gente não para pensar nisso? O Salmo 119, verso 105, que todo mundo conhece, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não sei se você consegue, assim, ver como eu posso ter os meus pés devidamente firmados conforme a palavra de Deus, porque ele é a luz para o meu caminho. Certo? Ela é a lâmpada para os meus pés. Ora, se eu tenho lâmpada, eu tenho segurança. Se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho aquilo que vai fazer a coisa acontecer na minha vida. Lembro de um livro que eu li algum tempo atrás e ele falava assim, a gente ora, né? A gente ora, a gente fala, oh Jesus, se você ora aí, e é parecendo uma metralhadora, né? Jesus assim, assado, e não sei o que lá, e e se você tiver para dormir, você te bomba embaixo da coberta e nem ouve o que Deus gostaria de falar para você. E ele dizia assim, faça um exercício, pare, você vai orar? Pare, escute o Senhor. Gente, a gente faz o exercício, depois esquece, para, e está errado, devia fazer literalmente cada momento da vida da gente, para não fazer besteira e muitas vezes chorar por coisas que literalmente poderiam ter sido vencidas de forma muito, muito grande, tá? Então, uma coisa, vou orar, ora, a própria palavra de Deus, ele diz lá no Eclesiastes 5, que não seja muito as suas palavras, né? Ainda tem alguns versos, né, que diz assim, observando conforme a sua palavra, né? E observar e que viva e observe e que espere na sua palavra. São vários versos, principalmente do Salmo 119, tá? E o Salmo 145, ele diz, ele cumprirá o desejo dos que o temem.
ouvirá o clamor e o salvará. Então, o anjo está à sua disposição. A Bíblia está à sua disposição. O Senhor quer operar na vida de cada um de nós. O Senhor quer fazer a coisa melhor. Por quê? Porque você é o espelho de Deus. Você é aquele que, na verdade, está testemunhando, falando, tá? Você está criando as coisas em prol do reino de Deus, tá? No livro de João, ele diz assim, nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, tá? Para que a vossa alegria se cumpra, tá? E são muitos os termos aqui. Até hoje, né, a gente está trabalhando no sermão, vamos dizer assim, né? E uma coisa que eu ouvi daquela pregadora, né, missionária, sei lá, a Camila Barros, que acho que a maioria de vocês conhece, e ela dizia assim, foi muito engraçado, na hora que eu peguei só um pedacinho, né, e eu peguei, ela fala assim, Deus falando, falar de mim é uma coisa, falar comigo é outra coisa. Percebeu? Que coisa legal, que coisa, sabe? E assim, você para ouvir determinadas coisas, você fala assim, nossa vida, como Deus é maravilhoso, né? Falar de mim é verdade. Quanto nós falamos, né? Mas é aquilo que eu falei, quando você vai orar, é que você para. E você fala assim, Pai, fala comigo. Conduz, né? Nesse momento. Por exemplo, você faz todo um sermão, né? E depois você fala assim, preguei, né? Vamos avaliar assim, fiz um bom trabalho. Mas você não parou. E, de repente, Deus gostaria que você falasse assim para a sua plateia, para a sua igreja, né? Fala dessa ou daquela forma. Por quê? Porque viria de encontro à necessidade, que Norberto orou e falou assim, que a sua palavra seja profética. E é exatamente isso que a gente, muitas vezes, não para. Por quê? Sabe, aquele negócio, não, eu falei e falo mesmo. Não, está errado. A gente fala, a gente briga, né? Quantas vezes a gente briga, se arrepende, às vezes não se arrepende, mas a gente vê o seguinte, e se eu deixar Deus falar, não vai ser melhor? Será que Deus não faria a coisa com muito mais isso, querer julgar, né? Mas a coisa de Deus seria realmente suprassumo, tá? Tudo bem. Então, Deus faz com que os anjos se tornem ventos e servidores. O que são os anjos? São espíritos que servem a Deus, aos quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, assim, o que a gente tem visto é o recitar a palavra de Deus, ou quando você pedir, quando você quiser alguma coisa, você pode falar. O seu pai vai entender, Jesus vai entender. Eu quero isso, pai, em função da tua palavra. Eu quero aquilo em função da tua palavra. Senhor, faz assim, Senhor, faz assado. Mas sempre lembrando que eu posso ser o melhor, eu posso pedir e Deus vai me dar na medida que eu uso a palavra de Deus, tá? Aí a gente vai pensando a respeito. No livro lá de Efésios, quando ele fala assim, para tornar a gente cada vez mais forte, né? Deus vai nos vestir com toda a armadura. Então, se a gente associar o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, os anjos à disposição, a palavra dele, tá? Com todos os seus, todas as suas bênçãos, né? Ele diz assim que Deus vestirá cada um de vocês com toda a sua armadura, tá? Vocês poderão resistir aos ataques. Que vocês usem a verdade, que vocês vistam a couraça da justiça, tá? E levem sempre a fé. Então, a gente vendo e estudando e vendo o testemunho, a gente vai estar dizendo o seguinte, quantas vezes a gente pode ser literalmente bênção? Antes de qualquer coisa, às vezes, né, que a gente perde a linha de xingar, ou de ofender, ou de falar, Jesus, o que eu falo?
o que eu faço nesse momento? Então, assim, para ser bem sucinto, a gente diz o seguinte: guardar a palavra de Deus, saber da disposição, usar a fé, né? A disposição que você tem, Deus fará, na medida que você pensar e ser grato a Ele, louvá-lo, na verdade, Ele estará te usando. Aí, quando falando a respeito de anjos, que vai estar atuando e que vai estar, de alguma forma, não de todas as formas, na medida que você se dispõe a fazer isso, eu lembrei de um testemunho do pastor Paul Yong-cho, quando ele dizia o seguinte: no tempo da guerra lá, quando estava a divisão das duas Coreias, muitos filhos de crentes estavam indo para a guerra. E é lógico, o desespero do pai e da mãe, dos filhos morrerem, né? E guerra é guerra, e morrerem. E um dos recursos que ele disse, e que isso, na verdade, é uma oração muito mais eficiente, né, que ele dizia, deixe que o Espírito Santo ore por você. Ore em línguas, orem aquilo que a palavra de Deus oriente. Orem de tal forma que literalmente você esteja fazendo para Deus. E você vai ver a recompensa. Amém? Amém. Amém, amém. Tio, palavra poderosa. Me fez pensar naquele versículo que eu também não sei onde está, ou Mateus ou Marcos, mas que fala: se você pedir já acreditando, né, você receberá. Então não é só pedir, ai Deus, eu falei isso com uma amiga, ai Deus, ajuda que eu consiga. Não, é você, Senhor, se for da tua vontade, é claro, né, primeiramente. Se for da tua vontade, eu quero isso, e já acreditando que vai ter. Mas é engraçado o senhor falar de anjo, porque eu estava lendo Mateus, e acho que o mês passado, e aí eu li uma parte que fala assim, Mateus 18:10, que fala assim, que estava falando sobre as crianças que foram até Jesus e tal, e aí Jesus fala assim: cuidado para não desprezarem um desses pequenininhos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do Pai Celeste. E eu, hã? Como assim? Li de novo. Os anjos deles, dos pequenininhos. Aí eu procurei na internet, eu falei, vixe, me chamou surpresa. Eu falei, eu li acho que umas 3 vezes, eu tive que procurar na internet o que significava, aí ver se o site era cristão, né, para não ficar. Foi interessante, viu, essa descoberta que eu tive. Deixa eu só complementar o negócio aqui, que tinha mais coisa aqui para falar, e no fim a gente. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 16, diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Amém. Amém? Amém. Bom, vamos finalizar. Ô, tia Nice, a senhora faz a oração de finalizar. Ah, pode falar, pai. Eu orei e acabei esquecendo de orar por mim também, né? Hoje a minha pressão estava 14/1, a alta, né? E a baixa estava 7,5. Não sei se tá bom, né? Pus muito sangue pelo nariz, tudo, né? Mas agora ela estabilizou um pouco, né? Então dá para Deus me dar a direção de que eu tenho que fazer daqui para frente. Mais alguém tem algum pedido? A gente ora pelos pedidos. Algum pedido? Eu tenho uma reunião quarta-feira, é muito importante. Eu ouvi dizer que até novembro meu trabalho não vai existir mais, e aí eu tenho uma reunião tentando mais uma vez tentar ir para outro departamento dentro da empresa, né? Então, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Até o último dia eu tô lutando. Aí depois, seja a vontade de Deus. Tio Cid, o senhor tá com a mão levantada? Não? Ah, tá. Então, tia Nice, ora por nós, por meu pai, por mim, pela fechando o culto, todos daqui, e aí, pai, o senhor dá a bênção apostólica? A paz do Senhor a todos. Vou ler Mateus 6:9. Quando vocês quiserem ouvir a voz de Deus, olha o que diz a partir do 9.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Porém, 2 ou 3 versículos acima, ele fala: você entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu Deus, que está em oculto, vai ouvir tudo aquilo que você está pedindo, aquilo que você está precisando. Então, ali naquele quarto de porta fechada, só você e Deus, você faz a sua oração e espera a resposta de Deus. Orando, querido Deus, muito obrigado por esta palavra. Oh Deus, muito edificante, realmente uma palavra profética. Senhor, pedidos de oração para Lucimara, tu conheces, Senhor, o coração dela, a situação, o cansaço físico e mental, mas o Senhor dá alívio a todos. Lucimara, entra no seu quarto, fecha essa porta e ora ao teu Pai que estás no céu. Assim como todos nós que estamos gratos, Senhor, por esta reunião, por este culto, te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Dai-nos, Senhor, esqueci da Samara. A Samara tem uma reunião na quarta-feira. Dirige, Senhor, conforme a tua vontade. Pedimos a ti, Senhor, abençoa cada um de nós, que os teus anjos continuem acampados à volta da casa de cada um, da vida de cada um, para que estejamos seguros, porque só em ti, Senhor, a proteção, a segurança, a descanso. Dai-nos uma semana de paz, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. E todos dizem amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor.